Meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui dentro da nossa jornada espiritual a respeito do o que eu quero. Essa é uma questão relativa às vontades humanas, que a pessoa precisa de muitas coisas para viver. Tem coisas que são básicas, as quais ninguém consegue ficar sem elas, e tem outras coisas que são o acréscimo, aquelas coisas que vêm para que você tenha uma satisfação na vida, você tenha um conforto, né? E existem aquelas outras coisas que são a luxúria, o excesso, a vontade de curtir a vida, o ter além daquilo que precisa, né? E ter o poder sobre as coisas. Bom, nessa questão do querer, a gente desde pequeno vê as crianças, tomando essas iniciativas, essas vontades, e vê que uma criança é cheia de vontade. Ela quer tudo. Mas aí onde entra o balizamento, o papel da realidade que tem que se impor, porque a pessoa tem que aprender a viver de acordo com as suas possibilidades. Então, ela poderá suprir a sua fome, mas nem sempre com a comida que ela gostaria. Às vezes ela queria comer algo melhor, mas a sua condição não dá. Então tem que dizer, não, isso pode, isso não pode. Tem que poder apresentar, para a criança as possibilidades. Ela tem que entender porque as crianças são inteligentes, né? E aí as crianças, em verdade, dependendo da família, elas não são, digamos, ceifadas naquilo que deveria ser. Elas não recebem um não que deveria, não recebem uma firmeza, e elas vão indo além e acabam desobedecendo sempre. Então, isso não é bom. Tem que ter uma forma de que a pessoa obedeça, porque isso vai ser muito importante para a sua vida futura. Eu quero. Tem coisas que você pode querer, agora outras não. E esse querer, existe então um querer que é aquele do momento, daquilo que você vai precisar para passar um momento, para curtir. Eu quero tal coisa. Se é possível, dentro da sua condição, você pode ter. Mas ainda não é possível, mas eu quero tal coisa. Então você pode se organizar para um dia ter aquilo. Mas tem que montar um objetivo e ficar escalando aquilo diariamente. Se parar de escalar, cai. Então não adianta, tem que ter realmente objetivo. E o querer, tem um querer que é aquele que vai alimentar realmente a nossa vida, que é querer ser alguma coisa nesse mundo. Então a primeira coisa que nós temos que querer para montar uma estrutura, um alicerce verdadeiro de realidade, nós temos que querer ser alguém. E a primeira coisa é ser honesto. Nós temos que querer ser honestos. Porque se a pessoa não quiser ser honesto, ela tem N situações para que ela se torne desonesta.
E se ela não entender que a porta onde entram as coisas só pode entrar aquilo que é seu, não pode entrar trazido sem consentimento do outro, o que é do outro. Então, a gente tem que também balizar isso, essa questão da honestidade e querer aquilo que é seu, não querer o que é do outro. Isso inclui todas as coisas, incluindo esposa e esposo, que as pessoas querem o do outro. Acontece o tempo todo. Então, a dignidade é outra coisa, o caráter, querer ter um bom caráter, eu quero ter, então para ter um bom caráter, eu preciso seguir isso e aquilo, existem os critérios que a gente vai recebendo, primeiro em casa, na família, depois nos colégios, na educação, nas empresas onde for trabalhar, você vai ver que tem toda uma ordem funcional, e se você não obedecer, você não vai fazer parte daquela equipe, será demitido. Então, em verdade, a gente daí, o nosso querer, se não concordar com a realidade e com aquilo que é a ordem funcional, vai te trazer problemas. Mas tem pessoas que não querem saber. As pessoas não estabelecem, uma forma. Então, se eu quero ser uma pessoa honesta, eu vou estabelecer uma forma para eu sustentar a minha vida. Então, eu vou ser, uma pessoa que ajuda na sociedade, vou ser cozinheiro, vou consertar pneus, vou ser um professor, vou ser alguém que trabalha em projetos, vou ser músico, vou ser isso, vou ser aquilo. As pessoas, Então, esse é o querer. Tem que querer ser alguém honesto, sincero, verdadeiro, e é uma escolha que tem que ficar lutando a vida inteira para mantê-la, porque não vão faltar oportunidades para a pessoa se perder no caminho e ceder a muitas tentações. Então, esse é o ponto. A grande maioria das coisas da nossa vontade são tentações. São aquelas coisas que, em verdade, não estão disponíveis para a tua realidade. E a pessoa é tentada e tentada. E ela pensa que está sozinha, fazendo a escolha, mas não está. Quando ela quer uma coisa que não deveria, ela recebe toda uma força de indução do mundo inferior que quer que ela vacile. O mal quer nos pegar sempre no vacilo. Então, as vontades são muitas de beber, de fazer coisas, E aí, paga o preço. Paga o preço porque saiu da baliza funcional. Então não adianta, nós temos que controlar a nossa vontade, porque nós podemos enganar todos, menos Deus, menos Jesus. E a questão, por exemplo, de certas coisas que a gente tem que evitar, porque elas dão a porta de entrada para o mal entrar. E ali ele entra e se instala. Então a gente tem que perceber para não ficar dando porta para o mal entrar. E a gente tem que tomar cuidado, incluindo os ambientes que frequenta. Você pode ir a todos os lugares, mas tem lugares que deve se evitar.
porque ali você vê que é só o degredo, que não tem Deus. Tem só a vontade humana de satisfazer a carne. Porque a nossa grande luta na vontade é entre satisfazer o espírito ou satisfazer a carne. Que equilibrar é dentro daquilo que Deus estabeleceu. Aí você equilibra, satisfaz a carne e o espírito dentro do que Deus estabeleceu. Mas aqueles prazeres carnais de várias formas, do poder, do dinheiro, de ser rico, que é o que todo mundo quer, aí eu quero ser rico, eu quero ser grande, né? Aí a criança pequena já está lá, olha como ele é lindo, olha como ele é esperto, nossa, que inteligente, esse vai ser tal coisa, e às vezes, né, é um olhar da família. Ele é inteligente sim, porque o ser humano é inteligente. Deus criou nós muito inteligentes. O que nos limita são algumas condições pertinentes a esse mundo. Então, tecnicamente, se a pessoa não tiver uma deficiência, né, dentro dessa questão física, ela é inteligente. E a questão da beleza é algo completamente subjetivo. Todos têm sua beleza, todos têm o seu valor. E a gente precisa conhecer bem cada um. Para você dar o valor verdadeiro que cada um tem que conhecê-lo. Ou para não dar o valor que a gente vê que ele não tem mesmo. Mas tem que conhecê-lo. Então nós temos que conhecer para poder saber e dizer, eu quero, ou fulano é isso, ou fulano é... Tem que saber, senão é acusação vã. Então o nosso querer, se você souber a escolha, souber querer aquilo que você pode escolher, a sabedoria do escolher, você vai se dar bem e a vida vai ser boa. Agora, se você acha que é especial, que é melhor que os outros e vai metendo o rompante, pode dar certo por um tempo, mas uma hora cai. Não tem como. Então, tudo é o equilíbrio. E o que a gente tem que buscar é aquilo que a gente precisa de verdade. Entender o que a gente precisa. Porque o nosso querer vai sendo estimulado por N coisas e você começa a querer coisas que realmente você não precisa, que vão alienar você. Então, veja as necessidades, veja o que realmente cada um precisa e queira aquilo que você pode ter dentro do parâmetro real, que não vai te causar problemas e que não vai te dar confronto com a lei, nem dos homens, nem de Deus. E nós que somos cristãos, o nosso querer, primeiro, é querer a salvação, querer se salvar. Acima de tudo, ter na mente que eu quero me salvar. Saber que existe as trevas e que existe a luz e que eu não quero ir para as trevas. Eu quero me salvar. E para eu me salvar, eu tenho que estar ligado à raiz santa que é Jesus, que vai nos trazer realmente aquilo que a gente quer, muito além do nosso querer diário aqui. Coisas que a gente nem imagina tem lá. Então, é tudo uma pressa de querer agora e ficar sem depois. Aqueles que mais querem, que têm mais pressa, que querem pegar para eles tudo melhor, são os que não vão ter nada. É a isso que se refere que os últimos serão os primeiros. Então, tudo é o equilíbrio. E o nosso querer, a nossa vontade,
tem que ter a lógica existencial e tem que ser, a gente tem que querer se salvar. Aí tu vai querer Jesus, querer Deus, querer a luz, os santos seres e todos aqueles que podem nos ajudar. Amém. Amém.